nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Juízes, livro de Juízes, capítulo 5, versículo 17. Eu sei que já foi feita as apresentações, mas eu quero conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém desse lado aqui? Desse lado aqui tem alguém vindo pela primeira ou segunda vez? Tem? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim: redobre a sua atenção para a leitura do texto. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Agora, projete por gentileza na ARC, versão Almeida Revista Corrigida. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve em navios? Agora, preste muita atenção no final deste verso. Aser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. E ficou nas suas ruínas. Hoje eu quero falar acerca de algumas lições espirituais da vida de Aser. Repita comigo: Aser. Aser foi o 8º filho do patriarca Jacó. Ele foi neto de Isaac e bisneto de Abraão. Aser vinha de uma linhagem patriarcal. Aser, ele não tinha tanto destaque entre seus irmãos como Judá, como José e como os demais que se destacaram entre as tribos de Israel. Mas a história de Aser é uma história impressionante. A maneira como Deus trabalhou com essa tribo. E hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema, baseado nas lições espirituais da vida de Aser. Eu quero ministrar uma mensagem com o tema: um posicionamento muda tudo. Um posicionamento, diga comigo assim: posicionamento é a chave para uma vida vitoriosa. Aser, ele foi crescendo entre os seus irmãos, e a Bíblia diz que sobre ele foi liberada uma palavra.
sobre sua família foi liberada uma palavra. Projeta para mim Gênesis capítulo 49, verso 20. Quem libera uma palavra sobre a vida de Aser foi seu pai. A Bíblia diz que Jacó, no capítulo 49 do livro de Gênesis, já em sua velhice, próximo dos dias da sua morte, ele começou a liberar palavras de bênçãos sobre a vida de seus filhos. Para cada um ele libera uma palavra. E a Bíblia diz que na fila daqueles filhos que estavam recebendo uma bênção, lá na 8ª posição estava ele, o pequeno Aser. Aquele que não se destacava, que vivia no anonimato. Tem pessoas que acreditam que estar no anonimato é algo ruim. Porque tem pessoas que elas querem se aparecer o tempo todo. Tem pessoas que elas querem que as luzes estejam sobre ela o tempo todo. E nem sempre é bom aparecer o tempo todo. Nem sempre é bom ser o destaque o tempo todo. Nessa mensagem eu vou te mostrar que Aser, mesmo no anonimato, ele foi crescendo aos poucos. E eu quero já profetizar. Talvez você está vivendo uma estação de anonimato, uma estação aonde você não está aparecendo tanto. Mas esse tempo se faz necessário, porque é nesse período que Deus está te dando crescimento. Não está aparecendo, mas está crescendo. Não está em destaque, mas está evoluindo. Aleluia. As luzes não estão sobre você, os holofotes não estão sobre você, mas existe uma graça de crescimento extraordinária acontecendo dentro de você. Aleluia. Na 8ª posição estava ele, o pequeno Aser. E a Bíblia diz no capítulo 49, verso 20, que Jacó, o patriarca, ele estende as mãos e coloca sobre a cabeça de Aser e libera dizendo: de Aser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Olha que palavra profética que foi liberada sobre a vida de Aser. Agora ele estava sentindo que ele era abençoado 2 vezes. Pergunte por quê. Primeiro, por causa do nome que ele recebeu do pai. Diga comigo novamente: Aser significa abençoado, significa bem-aventurado, significa aquele que é feliz. Olha o nome que ele recebeu. Ou seja, quando as pessoas falavam assim, lá vai o Aser, as pessoas estavam dizendo, lá vai aquele que é feliz. Essa era a identidade dele. Chegará um tempo na sua vida que quando as pessoas falarem, lá vai o fulano, lá vai o ciclano, eles vão estar dizendo, lá vai aquele que é bem-aventurado, lá vai aquele que é feliz, lá vai aquele.
E porque agora ele se sente abençoado, duplamente abençoado, porque o pai dele liberou uma palavra sobre ele: seu pão será abundante. Ou seja, não vai ter falta de pão, não vai ter falta de alimento. Eu quero liberar isso aqui. Eu quero profetizar que o teu pão será abundante. Aleluia! Oh, glória! Que palavra que ele recebeu. Jacó, ele já estava liberando algo acerca do futuro dele. Ele previu que Asser ia desfrutar de uma vida de fartura. E eu profetizo que nesse segundo semestre, você desfrutará de um tempo de fartura. Eu profetizo sobre a sua vida esse tempo de fartura. Aleluia. Asser, ele cresceu, constituiu família. Sua família se tornou uma tribo. Uma tribo que cresceu, que se multiplicou. Uma tribo que passou aquele longo período de aprisionamento e de escravidão dentro do Egito. Só que nem a escravidão impediu o crescimento deles. Nem aquele tempo que foi o tempo mais difícil para Israel, nem isso impediu o crescimento da tribo de Asser. Era a tribo menos comentada, mas era a tribo que mais crescia. E a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 33, os versos 24 e 25, que agora quem vai liberar uma palavra sobre a tribo de Asser já não é mais Jacó. Por quê? Porque Jacó, em suas cãs, na sua velhice, já tinha descido à sepultura. Agora quem vai liberar uma palavra sobre Asser é Moisés. Então a primeira palavra profética de bênção, pastora Clara, que Asser recebeu foi do pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é fora de casa que teu filho vai receber palavras de bênção. Ele tem que receber palavras de bênção dentro de casa. Quem dá destino para filho é pai. Não, vou ter que repetir isso aqui. Quem libera uma palavra profética de bênção sobre a vida de Asser primeiro foi Jacó, foi o seu pai. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem liberado palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos? Ou ele só encontra palavras de bênção quando está fora de casa? O meu filho, ou os meus filhos, Benjamin e Beatriz, vai receber muitas palavras proféticas ao longo da vida deles, até mesmo quando eu não estiver mais aqui. Só que eles jamais se esquecerão que quem liberou primeiro palavras proféticas acerca do destino do futuro deles foi o seu pai. Então Asser já tinha recebido palavras de bênção, evangelista Luciano Cardoso, do seu pai. Mas agora quem é que vai liberar? O líder, Moisés. Aleluia. E olha o que Moisés falou acerca de Asser. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé.
Verso 25. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Espera aí, a tua força será como os teus? A pergunta é, quantos dias eles já tinham vivido? Porque essa palavra ele está recebendo a caminho da terra prometida. De quando o Aser, lá no início, recebeu uma palavra do Pai, para agora a tribo de Aser está recebendo uma palavra, se passaram 500 anos. Moisés está falando, a tua força será como os teus 500 será como os teus 500 anos. Aí você vai somando quantos dias dá dentro de 500 anos. A tua força será grande. Mas não é alguém que apenas tem força, não. É alguém que pisa os pés no azeite. Azeite fala da presença de Deus. Azeite fala da presença do Espírito. Azeite fala de unção. Ou seja, é daquele que caminha na unção. Para onde ele vai tem unção. Aleluia. E pisará os seus pés no azeite. Unção, presença de Deus. Eu vou liberar. Se tiver alguém para receber, receba. Não vai faltar unção de Deus e nem presença no seu caminho. Eu profetizo sobre o seu segundo semestre. Vai ter muita presença de Deus no seu segundo semestre. Vai ter muito azeite no seu segundo semestre. Vai ter muita unção no seu segundo semestre. Aleluia! E como essa tribo de Aser recebeu palavras proféticas, e não tem como receber palavras proféticas e continuar nanico. Não tem como receber palavras proféticas e continuar pequeno. Cresceu. Olha o que diz o livro de Números, capítulo 1, versículo 40. Olha como que essa tribo cresceu. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Todos que podiam sair à? Então a gente está falando de guerreiros. Verso 41. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Você não ouviu errado, 41.500 guerreiros, homens prontos, preparados para a guerra. Aqui não está nem contando os de 20 anos para baixo. Aqui é sem contar mulheres e crianças e os homens até 20 anos. Diga comigo, 41.500. Diga assim comigo, cresceu. Diga assim, se fortaleceu. O céu está mandando dizer para alguém aqui, acalme-se, você vai crescer. Deus está usando a minha vida para dizer, acalme-se, você será grande. Acalme-se, hoje você pode estar escondido entre as fileiras, mas daqui a pouco... O Aser era o 8º da fila, mas agora já tem 41.500 soldados, 41.500 guerreiros. Detalhe, com uma força muito grande. Deixa eu te falar, tem gente que se destaca e daqui a pouco desaparece. Pergunta por quê? Porque não tem força.
Porque uma coisa é surgir no cenário, se destacar, outra coisa é ter força para se manter. Tem muita gente que tem um desejo de crescer, eu até entendo. A pergunta que se deve fazer é: mas eu vou ter força depois que eu crescer? Para se manter grande? Olha para essa pessoa e fala assim: a questão não é crescer. A questão é ter força para se manter. Quantos estão entendendo isso? Só que presta atenção. Aqui eu entro na mensagem e já encerro. Chegamos num ponto muito contraditório na vida de Asser, na vida dessa tribo. Uma incoerência. E o que é uma incoerência? Uma discrepância, algo totalmente oposto. Projeta para mim o texto do início, Juízes capítulo 5, versículo 17. Essa tribo cresceu. Diga amém. Essa tribo agora tem guerreiros, soldados, homens preparados. Só que agora a Bíblia diz que eles entraram na terra prometida. Diga assim comigo: alcançar a promessa. Só que na divisão das tribos, a Bíblia diz que Josué distribuiu a herança. Ou seja, um pedaço da terra prometido para cada um. E quando eles entraram na terra prometida, quem está comigo? Quem está aqui? Quem veio perder tempo? Algumas tribos, não era só ali assinar um documento da herança, entramos na terra e amém. Pastor, mas não é a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel? Sim, a terra que Deus prometeu, mas para eles permanecer nessa terra, eles tinham que expulsar os inimigos. Porque a ordem de Deus era não conviver com o inimigo. Quem está entendendo isso aqui? Então uma coisa é a promessa, outra coisa é você tomar posse daquilo que é promessa. Tem gente que fala assim: eu tenho promessa. Tem gente que canta, levanta a mão, se emociona: eu tenho promessa. Mas a vida continua na mesma. Cadê essa promessa? A questão é você saber que existe uma promessa. Outra coisa é você tomar posse daquilo que foi prometido. Tem gente que acha que coisa de Deus é uma coisa... caiu do céu. Tem pessoas que acham que Deus dá tudo de mão beijada. Deixa eu te falar uma coisa para acabar com a sua ilusão. Do céu só cai chuva, granizo e de vez em quando umas tempestades fortes. Você tem que aprender que você precisa lutar para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Eles, pastora Águida, eles receberam a promessa. Eles agora tomaram a herança. Mas há uma denúncia aqui nesse texto. E quem é que está fazendo a denúncia? Quem estava fazendo a denúncia era a juíza Débora.
no capítulo 5 do livro de Juízes, quando Josué ele morre, o líder, aquele que assumiu o lugar de Moisés, quando ele morreu, o povo ficou perdido dentro da terra, sem saber o que fazer. E Asser, como estava Asser? Foi necessário a juíza Débora fazer uma denúncia. Por quê? Porque o povo estava sendo oprimido pelos inimigos. O livro de Juízes fala muito da opressão do inimigo. Havia um tempo que eles eram oprimidos e um tempo de paz. Um tempo oprimido, um tempo de paz. Aí sempre quando o povo estava vivendo o tempo da paz, sabe o que eles faziam? Pergunte o quê? Pecava e esquecia de Deus. Aí eles tinham que viver um tempo de guerra para lembrar de Deus, voltar o coração para Deus para viver o tempo da paz. Mas chegava no tempo da paz e se esquecia de Deus de novo. É por isso que tem gente que não pode viver em paz, tem que viver em guerra. Porque se vive tempo de paz, esquece de Deus, esquece da comunhão, esquece do Cristo, esquece de tudo. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: o caldo engrossou. Tem pessoas que parece que ele tem que viver tempos de luta. Porque enquanto ele vive tempo de luta, ele está na presença de Deus. Porque se ele viver um pouquinho de tempo de paz, ele relaxa espiritualmente. Algumas tribos de Israel relaxou. Aí a juíza Débora, essa heroína da fé, essa mulher que já tinha 80 anos de idade, ela se levanta como uma voz profética para denunciar. Por quê? Porque palavra profética não é só de bênção. Às vezes é necessário algumas denúncias proféticas para ver se alguém acorda. Olha o que a juíza Débora disse: Gileade decidiu ficar além do Jordão. Gileade decidiu não atravessar o Jordão. Por quê? Porque se acostumou com o deserto. Então eles preferem viver tempo de deserto do que lutar pela conquista daquilo que Deus prometeu. Porque tem gente que é assim, ele prefere muito mais o deserto do que atravessar o deserto, chegar do outro lado e receber vitória. O céu está dizendo para alguém que não se acostume com o deserto. Deserto não é morada, deserto é passagem. Eu vou profetizar: deserto não é lugar de você fixar moradia, não. Deserto não é lugar de você colocar sua residência, não. Por quê? Porque deserto é passagem, deserto é caminho. Você não vai continuar nesse deserto. Você pode passar pelo deserto, sua família pode passar pelo deserto, mas deserto não será tua moradia. Você vai passar. A juíza Débora, Samuel, está dizendo assim: ah lá, Gileade. E sabe o que é interessante? É que o capítulo 5 de Juízes, quem está comigo? Quem ama a Bíblia? O capítulo 5 de Juízes é um cântico, ou seja, ela colocou essa denúncia numa música. Era um cântico que ela fez. E ela falou: olha lá, o Gileade está lá, da além do Jordão. Ou seja, não quis entrar para lutar com os irmãos. E Dan, por que se deteve entre os navios? Ou seja, era um povo que ficava mais no mar do que em terra, porque não queria as responsabilidades da terra. Não. Se eu tivesse aí, eu estava que nem ontem. Ontem o evangelista estava pregando aqui, eu estava dando glória.
tem gente que não quer as responsabilidades da terra. Então ele foge. Você conhece alguém assim? Eles queriam ficar mais no mar do que em terra. Aí ela disse: "Ah, ser!" Ela denunciou os três. "Ah, ser! Assentou nos portos do mar e ficou no meio das ruínas." Está lá vivendo no meio das ruínas, dos destroços, às margens do mar, porque ali tem também o mar Mediterrâneo. Está lá, ó, às margens do mar, vivendo entre os destroços e vivendo entre as ruínas. Como que alguém que recebeu palavras proféticas do Pai, recebeu palavras proféticas do grande líder Moisés, recebeu palavras proféticas de crescimento, de abundância, de prosperidade, e agora está vivendo no meio das ruínas? Não é muito contraditório isso? Sim ou não? Recebeu uma profecia que moraria em Alphaville, mas está morando em Alfavela. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo isso aí? Quantas pessoas que a realidade daquilo que você está vivendo não condiz com aquilo que você recebeu de Deus? Quantas pessoas que aquilo que você está vivendo hoje não tem nada a ver com as palavras proféticas que já foram liberadas na tua vida? Quantas pessoas hoje que as suas vidas estão estacionadas nos portos, no meio das ruínas? A família no meio das ruínas, vida profissional no meio das ruínas, projetos não existe para quem vive na ruína, sonhos também não existe para quem decidiu viver no meio das ruínas. Como que uma tribo que tem tantos guerreiros, tantos soldados, homens preparados para a guerra, decide viver no meio das ruínas? A resposta é porque eles decidiram viver entre os inimigos. Eles decidiram viver em companhia de quem Deus disse que deveria ser expulsos. Mas eles decidiram ser amigos. Decidiram fazer aliança com quem Deus disse para não fazer aliança. Quando você faz aliança com quem Deus disse para você não fazer aliança, sua vida não prospera. Você não cresce, não avança. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção, projeta para mim, filho, Juízes capítulo 1, versículo 31. Juízes capítulo 1, versículo 31. Tampouco Aser expeliu os moradores de Aco, moradores de Sidom, nem de Alabe. Olha quantas cidades eles receberam de herança. Olha isso aqui. Comece a contar comigo. Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeca, Reobe. Só aí já deu 7. Olha quantas cidades eles receberam, mas não expulsou os moradores. Resolveu conviver com o inimigo. Decidiram fazer acordo com quem Deus não mandou fazer acordo. Projeta o próximo versículo, filho. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto
os não expeliram, não expulsaram. Os azeritas eram os de Asser. Não expulsaram. Ele não expulsou, preferiu viver pacificamente com o inimigo. Pergunta: o que faltou, pastor? Posicionamento. Faltou posicionamento. Quantas pessoas que não cresce, não prospera, não avança, porque não se posiciona? Pessoas que têm um comportamento omisso, mas o senhor tem que entender que eu prefiro a paz. Então você não entendeu o que Salomão disse. Há tempo para todas as coisas. Tem tempo de paz, mas tem tempo de descer a mão, de ir para cima, de lutar, de conquistar, de ir à guerra, à luta, levantar cedo, ir para cima. Quem está entendendo isso aqui? Agora olha para essa pessoa e fala: você está entendendo isso? Faz assim, ó. Ai, pastor, mas lutar pela conquista cansa tanto. Você já conheceu alguém que é cansado? Já? Olha para essa pessoa e fala: você já conheceu alguém que é cansado? Cansado. Eu quero liberar algo forte aqui. Nada de ser um cansado no segundo semestre. Ficou lá, pastor Gomes, no meio das ruínas. E os inimigos? Vivendo no que era deles. Até quando você vai deixar o inimigo ficar tomando posse do que é teu? Até quando você vai deixar o inimigo cirandar no que é teu? Tem pessoas, pastor Gomes, que perdeu a autoridade espiritual dentro de casa. O céu está falando comigo aqui. Todo mundo manda na tua casa, menos você. E quando eu falo todo mundo manda, eu não estou me referindo só à questão do cônjuge, não. Não. Até a vizinha da casa 8 está mandando na tua casa. Até aquela cunhada chata que vem só no Natal, sim, o Natal não. Quando chega mandando na tua casa. Muitos homens já não exercem mais o seu sacerdócio real. Todo mundo tem o domínio sobre aquilo que é teu. Tem pessoas que a sua empresa está tendo um resultado negativo porque todo mundo manda naquela empresa, menos você que é o dono. Olha para essa pessoa e fala: e aí? Quando que você varoa, vai se posicionar com esse varão aí? As raposinhas estão tudo em volta dele e você não se posiciona. Olha lá, Jesus já está falando. Esse varão de uma beleza exótica,
Uau! E você, ô vaso de alabastro, quando que você vai se posicionar com essa tua varoa aí? Um monte de abelhudo voando em volta dela e você não se posiciona nunca. Aí depois você quer colocar a culpa no diabo. Ai, o diabo bagunçou com a minha... Não, bagunçou com a tua casa porque você deixou. Você não se posicionou como homem, como marido, como pai. Você não se posicionou como esposa, como mãe. Quem está entendendo esse recado profético da parte de Deus hoje na ICV? Você, empresário, empreendedor, um empregador que emprega pessoas, você não entendeu que nas suas tomadas de decisões nem sempre você pode colocar o coração? Você não entendeu que às vezes você vai ter que ser frio mesmo? Vai se posicionar como líder? Porque nessa empresa, eu sou o pai de todo mundo. Não, nessa empresa você vai prosperar quando você parar de ser pai de todo mundo. E você ser empresário, pensar como empresário. Aí os números estão negativos, está vivendo um tempo de ruína e está se perguntando: ó Deus, por quê? Eu vou lá na terça profética receber uma resposta de Deus do porquê que eu estou passando por isso. Já está recebendo a resposta. Eu sei que é difícil às vezes ouvir uma palavra como essa. Mas se faz necessário, sabe por quê? Pergunte por quê. Porque o Eterno quer cumprir as promessas que já liberou na tua vida, mas está faltando posicionamento teu. Para de fato viver as promessas que Deus prometeu. O Acer queria ser amiguinho de todo mundo. Sabe por que você não está prosperando? Porque você é amiguinho de todo mundo. Pastor, mas a Bíblia diz: segui a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu já preguei tanto esse versículo, irmão. Você tem que seguir a paz com todos, não aliança com todos, não acordos com todos. Seguir a paz com todos é você estar em paz com todo mundo. Eu estou em paz com todo mundo. Mas viver em paz com todo mundo não significa que você não precisa se posicionar de vez em quando. Pergunta por quê? Porque daqui a pouco vai ter muita gente confortável em te desrespeitar. Vai se sentir muito confortável. Pastor, mas eu sou crente. Eu não posso agir. Deus mandou você ser crente, não otário. Quem está entendendo isso aqui? Aí algum religioso vai falar assim: olha lá o que o pastor falou no altar. Eu tenho certeza que na tua casa você fala coisa pior. Pelo menos você está vendo no altar eu falando isso. Quem está entendendo isso aqui? Quantas pessoas que você está sofrendo, comprando remédio controlado, por conta do desrespeito dos outros, os outros estão passando na sua frente, muitas das vezes vivendo aquilo que Deus prometeu foi para você, e você está aí. Qual foi a denúncia da Débora? Vai ficar nas ruínas? Agora pergunta, por que ela fez essa denúncia? Porque era tempo de guerra. E ele sentado na ruína. Só que aí apareceu o anjo do Senhor para quem? Pergunte para quem?
Gideão. Pastor, mas o que tem a ver o Acer com Gideão? Tudo a ver, eu vou te mostrar na Bíblia agora. Apareceu quem? Apareceu quem? Apareceu Gideão. Os amalequitas, midianitas, estavam destruindo tudo, tempo de guerra. E o Acer sentado lá no porto, no meio da ruína. E os Gideão, tá lá nos navios, do outro lado do mar. Meu Deus. Só que aí o Gideão se levantou, cheio do Espírito de Deus. Deus vai colocar alguém cheio do Espírito perto de você para te acordar. Não, vou liberar isso aqui. Deus vai colocar alguém cheio do Espírito perto de você para despertar o teu espírito também. Deus vai colocar alguém cheio do Espírito. E talvez esse alguém está perto de você já. Vê se tem alguém cheio do Espírito perto de você. Dá uma olhada para o lado, vê se está cheio do Espírito. Se estiver glorificando, dando aleluia, falando em mistério, é porque está cheio do Espírito. Oh, aleluia! O Gideão chamou todo mundo para o combate. O Gideão falou assim: os inimigos estão destruindo tudo, vocês vão fazer o quê? Vai ficar aí? Aí veio o pastor Águida, Claudinei Paixão, pastor Claudinei Paixão. Veio os guerreiros. Aí olha o que o Gideão falou: os medrosos e covardes vão embora daqui. Aí foi diminuindo a quantidade de homens. Mas olha o que Gideão, olha o que a palavra de Deus vai falar sobre Acer. Projeta para mim. Juízes capítulo 6, versículo 35. Essa mensagem é a primeira que está subindo para o YouTube. Não tem nem no chat GPT. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Acer, e a Zebulon e a Naphtali. E saíram-lhe ao Olha a tribo de Acer saindo ao encontro de Gideão. Quem que se levantou? Mandou mensageiros a todo Manassés. Mandou mensageiro a todos esses homens. Convocou eles. Enviou mensageiros a Acer, a Zebulon e a Naphtali. E eles saíram ao encontro. Ou seja, eles decidiram fazer o quê? Eles estavam assentados aonde? Eles fizeram o quê? Quando a convocação veio, Sabino, eles se levantaram. Sabe o que você precisa fazer nesse segundo semestre? Pergunte o quê? Se levantar. Se levantar significa não aceitar mais a situação. O céu está dizendo: não aceita mais essa situação. Não seja mais passivo diante dessa situação. Deus está falando hoje: se levante. Toma um posicionamento. Quem vai se levantar? Quem vai se levantar? Quem vai se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus? Quem vai se levantar? Se levantaram, guerrearam, porque entre os 300 estava a tribo de Acer. Quem entendeu? Fala assim: muita gente foi embora. Fala assim: covardes e medrosos foram embora. Diga assim: covardes e medrosos sempre vai embora. Mas os de Acer, você vai aceitar continuar na ruína? Olha para mim aqui, deixa eu fazer essa pergunta olhando no teu olho. Você vai aceitar essa situação? De viver entre os destroços? Mesmo sabendo que tem promessas de Deus na sua vida, você vai continuar aceitando isso? Olha para essa pessoa e fala: você vai continuar aceitando isso? Fala assim: ou você vai se levantar?
Alguém com certeza aí no meio está falando: pastor, era tudo o que eu queria que o meu cônjuge ouvisse. E Deus está usando o Senhor hoje para falar. Projeta para mim 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 36. Já vou terminar a mensagem. Quem quer que termina, fala amém. É mesmo? Quem quer continuar, fala glória. Fala. De Aser, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Quantos? 40.000. Tem a continuação desse texto? Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas, do meio da tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumento de guerra, para a peleja 120.000. Só que de todas as tribos, 40.000 era da onde? Fala mais forte. Aser. 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. Sabe o que é interessante? Olha para mim, pastores. Sabe o que é interessante? Lembra lá atrás, no versículo que nós deu, que era 41.000 soldados? Aqui no livro da Crônicas, muito anos depois, ainda continua no número de 40.000. Uma diferença de 1.000. De 41.500 para 40.000. Ou seja, era um exército que não perdia muitos soldados. Deixa eu te falar uma coisa. No meio de todas as guerras que você pode enfrentar, fica tranquilo que o plano do inimigo é causar prejuízo. Só que os danos serão pequenos. Porque Deus já te deu força para ser firme. Deus já te deu força para vencer. Deus já te deu força. Eu quero profetizar, Deus vai te dar muito mais força para esse segundo semestre. Eu estou profetizando, Deus vai te dar muito mais força para este segundo semestre, para você continuar de pé. Diga assim comigo: eles tinham força. E eu termino a mensagem agora. Como que um posicionamento muda tudo? Pastores, obreiros, não era só força para guerrear. Eles eram soldados, tinha força para guerra. Mas olha o que aconteceu em 2º livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Isso aqui vai mexer com você. Olha isso aqui, ó. 2º livro das Crônicas, capítulo de número 30, versículo 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tomarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Isso aqui é uma palavra de confronto. Isso aqui é uma palavra de posicionamento. Isso aqui é uma palavra de conversão. Aí olha o que aconteceu no verso 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Aqui os correios eram os mensageiros que estavam levando essa palavra. Ó, vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter. Só que a Bíblia diz que Zebulon, a Bíblia diz que Efraim, Manassés fizeram o quê? Riram da palavra. Vai embora daqui. Some daqui com essa mensagem. Eu não ia entrar nessa seara. Acho que eu vou entrar. Você tem que entender que é assim mesmo. Uns vão receber a palavra, outros não. Uns vão ter comportamento de Zebulon, de Efraim, de Manassés, que ao invés de receber a palavra e mudar de vida, não, eles zombam de quem está liberando a palavra.
Eles acham um defeito em quem está liberando a palavra. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Quem está entendendo? Lembra lá dos religiosos no tempo de Jesus? O que eles faziam quando eles iam nos cultos que Jesus pregava? Ficava procurando um defeito na mensagem. Hoje aqui na mensagem do pastor Edson, você já achou um monte de defeito. Defeito de português, de concordância, de um monte de coisa. Até do otá que eu soltei aqui. Esses dias na internet um rapaz falou assim para mim. Porque houve alteração do horário do culto, né? Não deixou de ter culto no domingo aqui. Teve culto. Quem veio no cultão domingo aqui? Que irmão, foi forte isso aqui. Domingo o fogo pegou. Foi uma benção. Foi ou não foi? Então alterou o horário, né? Das 18 para as 9 e tal. Aí um cara colocou assim nas minhas redes sociais. Você tinha que ter vergonha, pastor, de fazer isso. Entrega teu cargo de pastor. Aí eu coloquei, entregar por quê? Estou honrando a mesma esposa que eu casei. Honrando meus filhos. Até hoje, graças a Deus, não caí. E não virei rato de tesouraria. Vou entregar por quê? Vou abrir mão da minha chamada por causa de uma alteração de culto? Quem está entendendo isso aqui? Tem gente que fica procurando defeito, já percebeu? Quem já percebeu? Quem já percebeu? Sabe quem mais procura defeito? Quem não quer ser transformado pela palavra que recebe. Às vezes Deus está falando com aquela pessoa, mas Ele está procurando um defeito para invalidar aquilo que Ele está recebendo. Mas quem está recebendo aqui hoje? Uau! Quem está recebendo aqui hoje? Quem é uma palavra profética que está sendo liberada? Vocês são sensacionais. Então presta atenção. Diga assim comigo: riram, zombaram. Mas quando chegou na tribo de Asser, coloca o verso 11. Se não der glória, tá mal, hein? Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulão se humilharam. Quando chegou em Asser, tudo mudou. Porque a tribo de Asser decidiu se humilhar. A tribo de Asser decidiu se converter. A tribo de Asser decidiu abrir o coração para o Senhor. Aleluia! Se humilharam e vieram a Jerusalém. O que aconteceu aqui? Um avivamento. Diga comigo assim: avivamento. Os homens de Asser estavam tão quebrantados espiritualmente. E o que o salmista disse sobre uma pessoa de coração quebrantado? O salmista disse que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. O Senhor sempre vai estar perto daquele que tem um coração rasgado diante dele. O Senhor sempre vai estar perto daquele que tem um coração voltado, quebrantado para ele. Lembra quando o povo de Israel começou a fazer jejum, começou a jogar cinza na cabeça, se vestir de roupa de saco? A Bíblia diz que o profeta disse: esse não é o jejum que eu quero, esse não é o posicionamento que eu quero. Eu não quero que vocês joguem cinza na cabeça e se cubra com pele de saco, não. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações na minha presença. Eu não quero esse jejum externo aí, não, essa humilhação externa, não. Eu quero que vocês quebrem o coração diante de mim. Então perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. O Senhor não está perto de quem finge espiritualidade que não tem. O Senhor não está perto do religioso 5 estrelas. O Senhor, o texto não diz que Ele está perto do santão. Porque tem gente que é o quarto membro da Trindade. Ele é o quinto elemento dos seres viventes. Já viu?
Quando chega na igreja, ele chega assim, ó. O que foi, vaso? Cansado de tanto jejuar. Subi um monte essa semana, fiquei 7 dias lá. Eu particularmente tenho medo dessas pessoas. De revelar o meu pecado, assim, sabe? De me expor, assim. E aqueles que falam assim, eu tenho uma visão aberta. Eu fico pensando, eu tenho um ministério profético de 20 anos, já viajei o Brasil inteiro. Como que é esse negócio da visão aberta? Porque a visão é Deus que dá. E Ele dá quando Ele quer. Não é sempre que os meus olhos vão estar abertos para ver tudo, não. Até porque se os seus olhos espirituais ficassem abertos o tempo todo, você ficaria louco. Quem está entendendo isso aqui? Olha, que você não esteja sentado ao lado de um santão, mas que você esteja sentado ao lado de alguém que está quebrantado hoje. Do lado de alguém que o coração está quebrado diante do Senhor. De alguém que o coração está voltado para Deus. Alguém que sabe que é pecador mesmo. Sabe que comete várias falhas mesmo. Mas quando se coloca diante do Senhor, não se coloca com espírito de falsidade. Não se coloca com um coração mentiroso. Não! É o que eu tenho para dar hoje, Deus. O que eu tenho é isso aqui mesmo, Deus. Aser era esse tipo de pessoa. É aqueles que entenderam que um posicionamento muda. Um posicionamento muda. Comecei no tema e terminei no tema. Olha para cá. Olha para essa pessoa e fala: um posicionamento teu vai mudar tudo. Um posicionamento lá na tua casa, um posicionamento lá na tua empresa, um posicionamento no teu departamento, um posicionamento teu vai mudar tudo. Essa mensagem de hoje é para quem decide se posicionar. Se posicionar como homem, se posicionar como mulher, se posicionar como esposo, como esposa, como pai, como mãe, que decide hoje se posicionar como filho. Alguém que decide se posicionar hoje. Esse povo de Aser não estava nos holofotes, mas só de olhar para a vida deles, a vida deles é como um livro. 9 lições para ter uma vida abençoada. 7 lições para ter uma vida próspera. É alguém que não aparece o tempo todo, mas a vida é um exemplo daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que eu decidi me posicionar para não continuar vivendo no errado. Sabe por quê? Olha para cá, nem sempre você vai acertar, mas quando você errar, que você tenha a coragem para se posicionar e sair do erro. Porque é assim que você vai sair do meio das ruínas. Deus não quer ver você nas ruínas. Deus não quer ver sua casa nas ruínas. Deus não quer ver a sua empresa nas ruínas. Deus não quer, Deus não quer ver os seus projetos arruinados, não. Segundo semestre, será que alguém vai receber isso aqui agora? Segundo semestre não é o semestre para continuar na ruína, não. Porque a partir de hoje, Deus começa a te dar força para se levantar. A partir de hoje, seja fortalecido por Deus. Começa a receber uma unção de fortalecimento hoje. Você não vai continuar paralisado na ruína. Você não vai continuar paralisada entre as
ruínas. Deus não te chamou para continuar nas ruínas. Então a partir de hoje, se levante. Vai ficando de pé comigo. Vai se levantar.